Olá, pessoal! Bom, o curso todo Metaverso Expert já foi entregue para vocês e hoje a gente está aqui com o professor João Pérez para a gente passar as instruções de como é que vai ser a prova de certificação. Tudo bem, professor? Tudo bem, Thelminha? Vamos lá hoje conversar com os nossos queridos alunos. Bom, vamos entender. Nada é complicado como pode parecer, tá? Nós estamos falando num processo de certificação, que é muito usual, né, em vários meios. Mas o nosso processo de certificação ele tem algumas características que precisam ser bem entendidas. Então, vamos lá. Quando a gente olha, né, o programa do curso, desde o início, né, nós tínhamos 12 módulos, percorremos esses 12 módulos, e depois do 12º módulo, nós temos uma avaliação de certificação para obter o certificado. Importante dizer que, durante esses 12 módulos, nós fornecemos muitos materiais, e, além disso, nós fornecemos uma apresentação em PowerPoint para cada aula, e eu gostaria só de lembrar a todos que o PowerPoint em PDF fornecido, a hora que a gente soma todos eles, ele forma uma grande apostila do curso. Então, o conjunto da obra está focado principalmente na apostila central, que são os PowerPoints das apresentações, mas todo o material de pré-aula e pós-aula. Veja que o curso é bastante extenso quando a gente fala não só de carga horária, do volume de quantidade de aulas, mas também do tempo que seria necessário para que as pessoas, né, os cursandos, pudessem ler o material, analisar e realmente estudar, porque o modo de ensinar adulto é o seguinte: é confiando na capacidade individual e no interesse, porque para fazer um curso desse, é claro que há interesse em conhecer o assunto de uma forma abrangente. Então, vamos dar um pouco de detalhe. Qual é a estrutura de avaliação? Como é que funciona a certificação? Nós criamos um processo de avaliação de conhecimento composto por 2 provas escritas, sendo que a primeira prova ela será uma prova online em tempo real, e os alunos, assim que se inscreverem para fazer né, vamos dizer assim, a certificação, vão receber um link para fazer a prova online. Prova online feita, nós vamos ter uma segunda prova através do fornecimento de um caderno de questões. Aí nós estamos falando de uma prova mais densa, com maior quantidade, e também, obviamente, com mais tempo para ser respondida, que é o caderno de questões específico da avaliação de certificação de 2022. Obviamente, isso aqui vai mudar cada ano, essa prova ela vai mudando. Então, nós vamos ter, só lembrando, né, prova 1 e prova 2, elas possuem 4 versões diferentes que serão distribuídas aleatoriamente. Por que isso? Para que não evitarmos o máximo possível de alunos da mesma empresa ou alunos amigos, conhecidos, terem acesso ao mesma prova. Portanto, é apenas uma prevenção, sem aqui deixar de confiar em todos, tá? Então, na verdade, o processo é muito simples. Nós, desde o início, trouxemos, já isso está na nossa página de curso, né, garantir que é uma formação com base técnica, usando as melhores práticas andragógicas, ou seja, ensino para adulto, onde uma das premissas no ensino para adulto é o ensino em que o adulto está aprendendo porque tem interesse naquele tema. Né? É diferente de um curso regular da criança, do adolescente, que está fazendo um curso porque os pais mandaram, ou porque alguém exigiu que fizesse, ou coisas do gênero. Então, vamos lembrar que, para obter a certificação, se faz necessário ter um acerto mínimo de 70% das questões nas 2 provas.
nós vamos ter, portanto, as provas serão escritas, com questões de múltipla escolha, questões dissertativas e questões híbridas. A híbrida, para quem não conhece, é a fusão de múltipla escolha com dissertativa. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas é muito simples. Só que a prova 2, ela vai ter, fornecida a partir de um caderno de questões, ela vai ter 48 horas para que os alunos, com consulta, com tudo, possam fazer essa prova e nos devolver preenchida. Então, ela vai estar formatada em MS Word, eu vou falar disso em mais detalhe, mas ela vai ser formatada. Então, a prova, o curso concluído, o aluno requisita, faz a primeira prova, pede, aí recebe o caderno de questões, tem 48 horas para fazer, essa prova nos é devolvida, passa pela nossa comissão CPA, Comissão Própria de Avaliação, sendo aprovado, se emite o certificado e se emite o cartão de visita do Metaverse Expert. Ou seja, esse cartão de visita, ele tem a possibilidade de um QR Code e de você, aluno, poder mandar o seu cartão de visita de Metaverse Expert para os seus clientes, né, poder usar esse cartão padrão, onde, através do QR Code, é possível acessar a página que garante que você se certificou em tais conteúdos no curso. Então, isso aqui tem uma importância muito grande, da mesma forma que o certificado. Mas você não vai ficar apresentando o certificado toda hora, mas você pode mandar numa proposta comercial, num contato comercial, o seu cartão de Metaverse Expert. Obviamente, aqui, tanto o certificado quanto o cartão são modelos, tá? Não necessariamente não serão essas apresentações que vocês terão. Bem, por que nós estamos agindo dessa forma? Porque, veja, a gente, quando olha para o adulto, tem que confiar e tem que considerar a honestidade de todo mundo, né? Então, quando a gente pensa no ensino de adulto, a prova, a avaliação, ela não deixa de ser, né, ao nosso entender, e a quem pesquisa esse tema de andragogia, de ensino do adulto, a prova, na verdade, é um processo complementar de aprendizado, onde o próprio treinando, o próprio aluno, ele valida o seu conhecimento próprio. E veja que na vida real, você, quando vai fazer alguma coisa, você simplesmente tem o teu problema, você avalia a questão, vai pesquisar e depois você tenta resolver. Então, não é justo que uma prova para um curso de expert, para adulto, ela seja uma prova sem consulta, como muita gente faz no mercado, né? Uma prova de recorrer só à memória. Não, a nossa memória, a memória do adulto, ela é muito baseada, e principalmente quando o assunto é amplo, é denso, ela é muito baseada em saber onde encontrar a referência, o conteúdo que vá fundamentar a solução ou a resposta a um problema. Então, é por isso que a nossa prova ela é feita com consulta. Então, a prova 1 ela é rápida, é uma prova normalmente de 1 hora, né? Uma prova online de 1 hora, e a prova 2 é uma prova de múltiplas escolhas, etc., em 48 horas, para responder a partir de um caderno de perguntas e respostas. Aqui vale a pena a gente citar algumas coisas, né? A prova 2, ela tem questões de múltiplas escolhas, né, que representam, na quantidade de questões, em torno de 30% das questões, sendo que a grande maioria são híbridas, são dissertativas ou híbridas, ou seja, elas têm só questões dissertativas, uma pergunta e você responde, e híbrida é aquela que junta a resposta de múltipla escolha com a justificativa do porquê. Mas é importante dizer que esse documento a ser entregue para todos, ele vai estar em MS Word, portanto, editável e, portanto, com espaço para que todo mundo possa ter espaço suficiente para fazer a resposta e nos devolver o documento, né?
Aqui vale entender, isso aqui é uma questão de extrema importância, que nas respostas dissertativas ou híbridas, que obviamente contém a parte dissertativa, sempre deverão vir acompanhadas de indicação das fontes de referência que foram utilizadas para a resposta. Veja, no meio acadêmico e no nosso processo aqui de aprendizado profundo, e habilitando a questão de que todos podem e devem consultar as suas bases de referência para responder problemas e questões, então é muito justo que também se coloque nas respostas as fontes de referência utilizadas para fundamentar a resposta dada. O fato que eu preciso esclarecer é que as questões não estarão ordenadas por tema, módulo ou aula. Elas serão aleatórias. Nesse caderno de questões, as questões serão aleatórias, senão nós facilitaríamos muito a pesquisa a partir da aula 1, aula 2, aula 3, assim, né, da módulo 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então, por isso elas serão aleatórias. Como é que nós vamos avaliar as respostas, né? Para cada tipo de prova, então, vamos lá, as provas online, elas vão ser baseadas num gabarito de resposta. Então, eu vou ter 4 provas online que vão ser colocadas e o gabarito de resposta serão, para quem for conferir, vai conferir a partir de um gabarito já pronto. São provas normalmente feitas a partir de questões de múltipla escolha. Quando a gente olha para o caderno de questões, ele segue um rito diferente, o processo de avaliativo é diferente. Então, todos os cadernos, né, eles vão ser examinados e serão uma primeira avaliação de gabarito de respostas das questões de múltipla escolha, ou seja, todas as questões de múltipla escolha do caderno de questões, né, do caderno grande de questões, com 48 horas para responder, ao serem avaliados, o gabarito das perguntas de múltipla escolha não tem como ter erro, é padrão. No entanto, quando a gente começa a falar que nós temos questões que serão híbridas, né? Nós temos que começar a ter alguns critérios de avaliação diferentes. Por isso, todos os cadernos eles vão ser submetidos a avaliadores individuais, né? Nessa questão das questões híbridas, da parte dissertativa das questões híbridas e na parte de respostas dissertativas das questões dissertativas, tá? Então, isto é simples de entender, mas nós temos que entender que nós vamos ter um gabarito temático para os avaliadores, falar, olha, dentro desse contexto, a resposta média deve trazer, no mínimo, tais pontos-chave, tal, para que possa ser considerada uma resposta assertiva dentro desse tema. Portanto, quando eu olho as múltiplas escolhas, não tem muito erro, é certo ou errado. Quando a gente olha nas questões híbridas, nós temos certo e errado para 30% e 70% nas dissertativas, né? Então, as questões dissertativas serão pontuadas de 0 a 10, para poder, na composição de pontos dos 3 avaliadores, a gente chegar a uma média que dê um balanceamento adequado para que a gente possa dizer alcançou ou não alcançou 70% de avaliação. Questões dúbias nas respostas serão submetidas, né, ao coordenador de avaliação, que vai dar o voto de Minerva aqui, se for necessário, para dizer resposta certa ou errada, está dentro do contexto, está fora do contexto, a pesquisa foi válida, foi profunda, vamos rever as outras questões, coisas do gênero. Então, é muito importante entender que haverá critério, haverá uma comissão de avaliação que vai chegar ao resultado da prova, né? Então, não vai ser nada simples chutado sobre as respostas de vocês. Vale aqui como exemplo, para que a gente tenha uma visão, né? Nós temos tipos de questão, como já foi dito, de múltipla escolha, questões dissertativas puras e questões híbridas. Então,
olhando aqui para o caderno de respostas, né? Perguntas e respostas, aqui há uma sugestão assim, né? Não pode esquecer de pôr a data que está fazendo, o local vai ser sempre remoto, o nome da pessoa que está respondendo não vai poder deixar de ter, porque senão nós não vamos saber quem está respondendo quando for retornado, mesmo que o e-mail seja de outra pessoa. Então, vamos lá. Questões. Quando eu olho a questão, vou dar um exemplo aqui. Quem é considerado o pai da Web3? Aí eu tenho uma múltipla escolha, né? Então, aqui, John Randolph, Tim Berners-Lee, Gin Wood, Neil Stimpson, né? E assim sucessivamente. Então, obviamente, a pessoa vai grifar, marcar com marcador aqui de uma cor, vai destacar a resposta certa. Quiser colocar um X na frente, como é editável, a gente não está criando um padrão de marcação. Toda marcação que indique a resposta correta na múltipla escolha será aceita. Questões, então, por exemplo, aqui, ou a segunda também aqui estaria múltipla escolha. Na terceira, uma questão dissertativa. Nas redes onde é aplicado o HTTP3, para que serve? Aqui não tem jeito para responder isso aqui, a pessoa vai ter que, né, simplesmente pesquisar, olhar, ou se souber decor, responder, mas sempre eu recomendo a necessidade de colocar a fonte de referência. Por quê? Porque, por mais que a nossa memória seja boa, já que a prova é com consulta, é conveniente que se coloque a fonte de referência. E uma questão híbrida, nós temos aqui a quarta, por exemplo. Qual o significado da sigla AES, para que serve? Então, eu tenho 3 alternativas e depois serve para... Aí uma outra questão aqui, a quinta questão, é lógico, essas não são as questões originais da prova que vocês vão receber. Estou trazendo aqui como exemplo. São questões simples, mais objetivas, onde o conjunto dessas questões nos dará uma visão do quanto os nossos alunos aprenderam do curso, sedimentaram informações e estarão aptos a, obviamente, trabalhar no tema metaverso. E deixamos aberto aqui qualquer dúvida, entre, né, em contato conosco, pode mandar e-mail e fazer as perguntas. Thelma, você tem alguma dúvida aqui ou alguma coisa que você gostaria de destacar? Vamos lá, eu acho que talvez as pessoas devam estar perguntando como é que vai ser o tempo de retorno sobre a prova, né? A nota que você tirou, se você atingiu os 70% para receber seu certificado. Então, a comissão, como envolve uma comissão, a gente vai acordar com vocês em até 40 dias para dar esse retorno. Claro, a gente sempre vai buscar retornar antes, mas como envolve não só eu, o professor João Pérez e outros profissionais de mercado, a gente quer assumir esse compromisso de prazo com vocês. Talvez também, professor, esteja se perguntando, e se eu não passar, o que vai acontecer? Perfeito, perfeito. Então, essa pergunta ela é delicada, no seguinte sentido: eu espero que todos sejam aprovados. No entanto, se não for aprovado, nós vamos ser democráticos aqui, né? O aluno poderá, a comissão poderá solicitar que ele faça uma segunda prova, né? Uma alternativa que vai depender da comissão de avaliação. Ou ainda existe uma alternativa para ele, ao invés de ter um certificado de conclusão, de certificação Metaverso Expert, ele pode ter um certificado de conclusão do curso, não lhe outorgando o título de expert. É uma outra alternativa, aí fica a critério do aluno querer ou não, apenas sem ter que fazer outra avaliação, tá? Apenas um certificado de participação. O que você acha, Thelma, dessas alternativas? Maravilha, a gente está aqui para ajudar, não é para colocar barreiras.
E tenho certeza que, claro, quando a gente assume, né, esse trabalho de ter que estudar, ter que pesquisar, ter esses prazos, poxa, dá aquele frio na barriga, a gente muitas vezes fala, poxa, para pensar, quando que eu vou fazer isso, quando que eu vou me dedicar, mas sempre quando a gente faz essa dedicação, vale a pena, porque é um certificado que vai valer aí para a sua vida, né? O que o professor João está trazendo de metodologia é a mesma que ele aplicava na FGV, depois de 20 anos lá dentro, testando uma série de métodos, criando métodos, ele está trazendo para a gente realmente alguma coisa, algum formato efetivo que garanta o aprendizado e que dê segurança para a gente, como profissionais, se diferenciar dos demais e construir projetos duradouros. Beleza, Thelma. Olha, lembre-se, dúvidas, quem tiver dúvidas pode mandar por e-mail e nos fornecer. Nós temos um pequeno problema, né? Esta época do ano está complicado. Agora nós já temos gente que já daqui a pouco está entrando em férias coletivas, pessoas que vão viajar. Então, a gente também está deixando aqui disponível que esse caderno de questão e a prova online, elas estarão disponíveis, né, a partir de 4 de janeiro de 2023. A partir daí, nós mandamos um aviso para todos, né, na plataforma ou através de outros meios, ou Tudo sobre a IoT informa a disponibilidade e as pessoas, então, se inscreverão para o teste. Combinado, Thelma? O que você acha? A data aqui está razoável para que as pessoas tenham tempo de passar um bom Natal, de comemorar a passagem de Ano Novo, né? E, apesar que não é obrigatório, em 4 de 1 de 2023, fazer a prova. A nossa ideia é colocar isto né? A disponibilidade de fornecer esse material nessa data para todos. Lembrando que vocês têm acesso a 1 ano para rever o vídeo desde a data da sua inscrição. Então, tem tempo hábil para a gente fazer com tranquilidade. E para você, aluno, que está vendo esse vídeo e correu com o curso, entrou agora, fiquem tranquilos, porque esse vídeo ele é atualizado recorrentemente, a gente informando datas e colocando essa comunicação para aplicação da certificação. Meu muito Perfeito. obrigada a vocês e até 2023. Desejo a todos um bom Natal, uma boa passagem de ano, né? E a gente espera que todos aqui sejam aprovados em 2023. Um grande abraço a todos. Um grande abraço e a gente também está convidando vocês a receber uma pesquisa. Essa pesquisa é muito importante para a gente aperfeiçoar o curso e para a gente entender qual o seu próximo passo nessa jornada metaversal. Então, conto com a sua colaboração. O link da pesquisa vai estar aqui abaixo do vídeo e também a gente está encaminhando para o seu e-mail. E a gente conta, é muito importante a sua participação nessa pesquisa. Um abraço. Tchau, tchau.